Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Muitos quiseram ver e não puderam. Muitos quiseram ouvir e não puderam. Jesus é aquele que, investido do Espírito Santo de Deus, nos anuncia a justiça e a paz. Jesus é aquele que, tendo o Espírito pousado sobre si, o Espírito Santo anuncia o reino de Deus. Esse reinado de Deus é um reinado que anseia por começar. Não é algo que deve ser adiado, não é algo que deve ser lançado para o futuro. Ele tem ânsia de começar hoje. Ele tem ânsia de começar já, agora. O reinado de Deus é quando finalmente nós abrimos espaço no nosso coração para que Deus possa ser. Que é que o advento, esse tempo que nós estamos vivendo na igreja, pretende, senão nos preparar para abrir um espaço, nos ajudar a abrir um espaço, nos ajudar a abrir um lugar para que Deus possa nascer em nós. O advento pretende justamente isso, ser o tempo apropriado para que nós cultivemos um lugar. Lá no Natal, nós vamos descobrir que Deus não encontra lugar. Quase nunca. Nós vamos descobrir que Ele vai precisar nascer entre os animais. Ele vai nascer na periferia do mundo, num coxo, porque não encontrou lugar. Porque nossa preparação é malfadada. Porque mesmo quando na liturgia nós celebramos este tempo para nos prepararmos, se tem uma coisa que nós não fazemos, é justamente isso. Então, aproveitemos este tempo na igreja para, de algum modo, abrir espaço, varrer a casa. Quando a gente vai receber uma visita, como é que a gente faz? Quando a gente recebe uma visita muito importante, tem visita inoportuna, mas tem visita que a gente espera, aguarda, com a ansiedade do coração. Como é que a gente faz nesses dias em que nós aguardamos uma visita fundamental? A gente varre a casa, arruma tudo, faz comida boa, quem sabe um cafezinho, um pãozinho de queijo, sei lá. Prepara algo, prepara a casa, toma um bom banho, passa um bom perfume, enfeita-se, para que a acolhida seja boa. Mas com Deus, nossa acolhida é quase sempre como se nós estivéssemos recebendo uma visita inoportuna. Uma visita incômoda.
Pois para que Jesus possa encontrar um lugar, aproveitemos esse tempo. O Evangelho de hoje fala sobre como Jesus tem ânsia de ser escutado. Como sua boa notícia tem ânsia de encontrar um espaço. Como a sua mensagem deseja encontrar um solo fértil, como uma semente que cai na terra. É assim que Jesus quis que a sua palavra fosse acolhida. Entretanto, sua palavra não foi acolhida assim. A dos seus discípulos? Bom, vá lá, melhor do que as dele. Se bem que a mensagem dos discípulos é a mesmíssima de Jesus, mas a missão de Jesus foi mais recusada do que o pequeno sucesso que os discípulos tiveram. Jesus saiu para a missão, sua palavra foi recusada, sobretudo pelos poderosos, pelos doutos, pelos sábios. Enviou os discípulos e eles tiveram pequenos lampejos de sucesso, coisa pouca, mas o suficiente para deixá-los animados. Mas mesmo aí, os doutos, os sábios, os entendidos, esses foram os primeiros a recusar a mensagem. Afinal, nós poderíamos nos perguntar, que novidade querem aqueles que sobrevivem do que é caduco? Que coisa nova querem aqueles que precisam sobreviver e sobrevivem do antigo e carcomido? Quem aprendeu a viver de cupim não quer madeira nova. Como é possível ofertar algum alimento para os saciados, para os que acham que já comeram tudo, já estão repletos? Como oferecer água, senão para os sedentos? Como alcançar os corações que não têm portas, que estão cheios de ferrolhos? Assim são os sábios, muitas vezes. Sabem tudo, já comeram tudo, já beberam tudo, de toda a sabedoria. E por isso mesmo acham que nada de novo pode os alcançar. Acham-se tão donos do sagrado que quando o sagrado está diante deles, eles o perdem. Não o vislumbram. Têm o olhar tão viciado, em seus olhares há escamas tão pesadas, que só conseguem ver o que estão acostumados a ver. Quem quer comprar Fusca, só vê Fusca. Quem não quer ver a novidade, só vê o antigo, repetido, sempre o mesmo. Pois bem, Jesus aqui louva, não critica nem culpa tanto os que não acolhem a sua mensagem, mas louva o projeto do Pai de se revelar aos pequeninos. Sim, o início do Evangelho de Lucas foi exatamente assim. Os ricos saem de mãos vazias, os pobres são abastados. Os orgulhosos, geralmente gente muito sabichona é orgulhosa. Os orgulhosos saem a ver navios, mas os humildes, esses são elevados. E na missão de Jesus e dos apóstolos, isso se cumpre. São os pequenos, os humildes, os que são alcançados e abraçados por essa mensagem de misericórdia e amor. São eles os levantados, são eles que ficam de pé. Os ricos estremecem, os orgulhosos e poderosos temem perder o poder. Pois bem, e nós? Nós que podemos ver, estamos vendo? Nós que podemos ouvir, estamos ouvindo? Essa é a grave questão do Evangelho. Houve quem veio antes de Jesus e não pôde nem ver nem ouvir. Mas há os que vieram depois de Jesus e foram alcançados pela mensagem dos apóstolos, nós. A fé chegou até nós. A mensagem de Jesus
Mal chegou até nós. De algum jeito, ela nos alcançou os ouvidos. Mas que importância nós damos a ela? Qual é a importância que Jesus e sua mensagem têm para nós? A mensagem de Jesus é uma. E é essa mensagem que nos revela o rosto do Pai. O Pai se revela por Jesus. Jesus nos revela o Pai. E só Ele o conhece. Muito cuidado, porque muitas vezes nós temos ouvidos, mas para outras mensagens. Nós temos olhos, mas para outras mensagens, não a de Jesus. Estamos acostumados a enfeiar a mensagem de Jesus, enquanto apóstolos que deveriam erguer a mensagem de Jesus, pois ela é a luz. Muitas vezes nós vemos mensageiros erguendo-se a si mesmos, trazendo toda a referência para si próprios, fazendo-se o centro da vida cristã, ensinando o que pensam, não o que Jesus ensina, ensinando o que desejam, não o que Jesus ensina, deturpando a mensagem de Jesus e apresentando um Deus que não tem a ver com o Deus de Jesus Cristo, que só pode ser amor e misericórdia, só. E tudo, isso é o que pode ser o Deus de Jesus. Nada que saia desse contorno que Jesus deu ao Pai serve para os cristãos. Eu vou repetir. Nenhuma imagem de Deus que fale de algum outro rosto do Pai, que não seja o rosto misericordioso que Jesus apresentou, serve para o cristianismo. Nenhum. Pode a igreja apresentar o Deus do Código de Direito Canônico. Pode a igreja apresentar o Deus do Catecismo. Pode a igreja apresentar qualquer outro Deus. Se esse rosto, em algum momento, deturpa o rosto misericordioso do Pai de Jesus, nós precisamos ficar com o Deus misericordioso de Jesus. Afinal, quem conhece o Pai é o Filho, e Ele nos apresenta. O que nós fazemos com essa mensagem é a pergunta final. Nós que podemos ver, e nós que podemos ouvir. A colocamos no bolso, a jogamos na lata do lixo, dispensamos-la como se fosse qualquer outra mensagem, agimos como se ela fosse algo muito importante, mas com o qual a gente vai lidar depois. Como se fosse algo muito importante, mas quem sabe amanhã a gente se preocupará com isso. Hoje não. Nós que podemos ver e ouvir, muitas vezes não assumimos tal mensagem. Jesus Cristo, eu termino assim. Como diz a primeira leitura, aplicando a profecia a Davi, a primeira leitura que é uma profecia sobre Davi e o seu reino, serve para falar de Jesus. E ela diz assim, que ele é aquele que tem o Espírito Santo sobre si, e com o Espírito todos os dons do Espírito, e que ele faz a justiça acontecer. E é por causa da justiça que reina a paz. Não existe paz sem justiça. Nenhuma vaca vai viver com um lobo. Nenhuma criança vai botar a mão na serpente. Ninguém vai conviver com ovelhas, não vão conviver com lobos. Não haverá paz, nem harmonia, se não houver antes justiça. A metáfora do texto da primeira leitura não é pintar um imaginário edílico futuro, não. É dizer, haverá paz, sim, mas quando nós estivermos dispostos a construir a justiça. E só haverá justiça quando a gente conseguir ver e ouvir a palavra de Jesus. Amém.